Olá, doutor Ibsen Jarley, tudo bem? Olá, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade de estar de novo aqui na Litoral News, podendo informar as pessoas sobre saúde e sobre notícias que acontecem no ramo da medicina. Sem dúvida, doutor Ibsen. O senhor é um cirurgião de longa experiência, é cirurgião geral, é cirurgião plástico, uma das mais complexas atividades aí na cirurgia. O senhor tem também experiência em hospitais públicos, em hospitais privados. Sabemos que toma muito cuidado na escolha dos seus ambientes de cirurgia. Essa semana nós tivemos a notícia do falecimento do deputado Berfran Rosado, que contraiu uma bactéria multiresistente em um hospital. O senhor poderia nos tecer alguns comentários sobre esse contexto de adquirir bactérias multiresistentes em hospitais? Com certeza. Luciano, para o pessoal ficar bem entendido o que é uma infecção hospitalar e como é que ela é adquirida, então ela é adquirida por qualquer pessoa que é internado no hospital, seja para fazer alguma cirurgia eletiva, seja para fazer alguma cirurgia de urgência ou emergência, ou seja, um paciente ou uma pessoa que se interne para um tratamento clínico e, a partir dali, ela adquire alguma bactéria no hospital que pode causar malefícios a essa pessoa, aumentando o tempo de internação até desfechos mais trágicos, como o desse deputado que você mencionou. Então, isso é o que define uma infecção hospitalar, aquela adquirida em ambiente hospitalar, que não é ambiente comunitário. Para deixar bem claro isso para os nossos telespectadores. Sim. Me perguntasse também os cuidados e por que a pessoa adquire isso. Bom, se eu, você ou qualquer pessoa irmos a um hospital, esses germes, eles estão, sim, muitos germes como bactérias, fungos, vírus, eles estão no ar, Luciano. Então, por que nós, quando vamos lá, a pessoa foi no hospital entregar algum material, pessoal que faz parte dos colaboradores do hospital, por que eles não ficam doentes? Porque a pessoa está com a sua imunidade boa, a sua imunidade em dia. E por que ele ataca pessoas internadas? Porque a pessoa, quando está internada, normalmente ela tem uma comorbidade, alguma doença, está tratando uma pneumonia ou foi acometida, foi realizada alguma cirurgia nessa pessoa, então a sua imunidade está baixa. E daí é a porta de entrada para esses germes que já estão nos ambientes hospitalares. E por que eles estão lá? Porque no hospital a gente trata um monte de pacientes enfermos, uns mais graves, outros menos graves, um com doenças que têm um alto índice de mortalidade, outro com doenças mais brandas, como uma dor de garganta. Tudo isso está dentro do hospital. E ela acomete quem? As pessoas que estão com uma imunidade mais baixa e também pessoas que têm doenças mais graves. Então, que fique bem claro isso, a pessoa não precisa ter medo, uma pessoa sadia, de entrar num hospital e contrair um germe. Normalmente, a pessoa que está sadia, que frequenta o ambiente hospitalar, como, por exemplo, os colaboradores, médicos, técnicos de enfermagem, eles não vão ser acometidos dessa infecção, mas sim se a pessoa estiver doente e com a imunidade baixa. Certo. Perguntinha, doutor. As pessoas que estão com a imunidade em dia podem frequentar, mas ao frequentar o hospital com as roupas que não são esterilizadas, com sapatos que não são esterilizados, elas não estariam pondo em risco um paciente em recuperação? Mas com certeza. E é um grande cuidado, como a gente toma cuidado com essas bactérias, ô Luciano, para não ser transmissíveis, né? Por exemplo, o pessoal no hospital, eles usam uma roupa apropriada para o ambiente hospitalar. Antigamente a gente usava só um jaleco, né? Você colocava o jaleco branco, atendia no hospital, guardava o seu jaleco e ia para a sua casa. Hoje em dia até roupa especial, é uma camisa e um abrigo especial para você usar no ambiente hospitalar. Quando você sai dali, você deixa esse material ali no ambiente
hospitalar para ser lavado, esterilizado, e você vai com a sua roupa para casa. Então, a maioria dos hospitais não é somente o jaleco, é uma roupa especial que se usa para atender os enfermos nesse ambiente hospitalar. Além de usar luvas, além de usar equipamentos que são estéreis, equipamentos também são descartáveis, você usa somente nesse paciente e descarta, tudo isso para evitar que um paciente passe para outro os germes. E você falasse de pessoas que vão, sadias que podem ir ao hospital e levar germes, exatamente. Aonde a gente vai passando a nossa vestimenta e até no próprio cabelo, por isso em muitos ambientes se usa a touquinha e se descarta depois, você pode sim levar germes e prejudicar pessoas que estão com a imunidade baixa. E te falo mais, pessoa que frequenta o hospital, ela pode levar esses germes do hospital para a sua casa. Tá? Então é importante. E lá infectar uma outra pessoa ainda de imunidade Exatamente. baixa. Quando você tem uma criança, você tem uma criança lá que está com imunidade mais baixa, uma gestante sempre tem imunidade mais baixa. Sim. Então, por isso, todo o cuidado quando se frequenta um ambiente hospitalar mesmo, com certeza. Hoje nós temos muitas facilidades tecnológicas, como inclusive ligações por vídeo, através de aplicativos, plataformas de conversa. Deveríamos incentivar o uso das plataformas e evitar as visitas ao hospital, doutor? Normalmente, no hospital tem um centro de controle chamado CCIH. Então, esse centro de controle, ele faz esse intermédio acusando locais que estejam com mais capacidade de contaminação, até por aerosol, que é a contaminação que você respira e pode contaminar. Então, em lugares que tem menos chance, por exemplo, alguma enfermaria com pacientes que têm doenças como dor de garganta, uma sinusite, esses aí são locais mais brandos. Mas, como você falaste, o uso da tecnologia para locais como UTI, uma enfermaria onde tenha grandes chances de contaminação, seria excelente você, antes da visita presencial, fazer uma visita remota, né, para evitar esse tipo de contaminação. Com certeza, a gente pode usar a tecnologia muito ao nosso favor. Ontem nós entrevistamos aqui o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o doutor Eduardo Trindade, e claro que uma das aspectos abordados foram as condições de trabalho oferecidas para os médicos. Hospitais que têm muitos pacientes e condições de trabalho menos favoráveis são ambientes onde tem mais infecção hospitalar? O número de pacientes por médico, ou até o CRM, ele dita uma normativa que o médico pode, nesse intervalo de tempo, atender tantos pacientes. No momento, se não me engano, é 10 por hora, até 10 por hora. E você imagina, Luciano, no nosso início lá das nossas jornadas na medicina, a gente atendia aí cerca de 100 pacientes num turno de 12 horas. Isso dá uma quantidade bem maior do que 10 por hora, dá ali seus 15 a 20 por hora. Quanto mais pacientes aglomerados juntos, mais chance de infecção, de um passar a sua doença para o outro, mesmo que não diagnosticado ainda, pacientes que estão esperando numa fila. Por exemplo, a gente viu isso muito, Luciano, no Covid. No Covid, a gente dizia para as pessoas lá no começo, você procure um atendimento quando tiver com sintomas X. Para quê? Para evitar que uma pessoa que estivesse com uma doença mais branda, como uma gripe, um resfriado, não fosse ao hospital e daí sim pegasse o Covid lá no hospital. Então, com certeza, quanto mais aglomerações, mais chance da pessoa se contaminar. Bom, nós temos um assunto que é muito polêmico e que com esse eu gostaria de encerrar a nossa conversa. Alguns são favoráveis, outros são desfavoráveis a levar-se animais de estimação para o hospital. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Isso aí está se debatendo ultimamente sobre até o quanto o animalzinho ele pode trazer afeto para aquela pessoa, né, que está enferma, que está acometida de alguma doença, mas a gente precisa estudar bem a respeito desse tema. Por quê? Porque os animais também eles são portadores de algumas doenças que
muitas delas não fazem mal para a gente, né? Mas a questão da higiene, né? De um cachorrinho, um gatinho, eles são animais que usam as patinhas no chão, elas podem transmitir germes, né? Mas você imagina um gatinho, um cachorrinho andando pelo um corredor do hospital, ele vai pegar muitas bactérias que podem ser nocivas para a pessoa. Então, cada caso é um caso. Eu acho que é algo que precisa se discutir muito com os veterinários e com os médicos, para ver se tem benefícios, se são reais os benefícios e se esses benefícios são maiores que os malefícios de você ter um bichinho que hoje em dia faz parte da família, né, de muitas pessoas que não têm filhos, elas têm seus bichinhos. Sim. Até quanto esse bichinho ele é mais benéfico do que prejudicial na terapêutica de uma pessoa, né? Precisa se discutir bastante sobre isso, né, Luciano? Bom, de qualquer maneira, o bichinho que caminha sem calçados pelo chão, ele oferece riscos sanitários, esclarecimentos muito interessantes que o senhor trouxe aqui aos nossos telespectadores em relação ao ambiente hospitalar, em relação aos riscos que se tem dentro desse ambiente e aos cuidados que devem existir. Portanto, sempre pense 2 vezes, pense 3 vezes antes de ir a um hospital, visitar uma pessoa, faça isso em casos realmente de necessidade, né? Nós temos que lembrar que o hospital é um ambiente especial e é um ambiente controlado. Tá certo isso, doutor? Com certeza. Mas com certeza, falaste tudo aí, resumiu todo o nosso assunto em algumas palavras e fica o nosso alerta para os nossos telespectadores também a respeito desse tema, que todos nós queremos estar junto de uma pessoa, de um ente querido, quando ele está enfermo, mas também temos que ponderar essas visitas para não, ao invés de auxiliar, nós ainda prejudicar uma pessoa que já está com a imunidade baixa. Né, Luciano? Certo, fantástico. Muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos. A porta da TV Litoral está sempre aberta para o senhor Dr. Ibsen Jarley. Uma satisfação conversar. Até mais. Até mais. A satisfação foi minha.